Hoje nós vamos falar sobre a hérnia inguinal. Você sabia que existe uma condição que afeta cerca de 25% dos homens em algum momento da vida e que muitos nem sabem que tem? Eu estou falando da hérnia inguinal. Isso mesmo. 1 em cada 4 homens vai desenvolver uma hérnia inguinal ao longo da vida. O mais impressionante é que muitos convivem com ela sem saber, até que um dia algo acontece. Por exemplo, durante o exercício físico na academia, carregando uma caixa pesada, ou até mesmo num episódio de tosse, quer dizer, qualquer condição que aumente a pressão intraabdominal bruscamente pode fazer com que apareça uma hérnia inguinal. De repente surge uma dor incômoda na virilha, um inchaço estranho e você pensa: o que foi isso? Hoje nós vamos desvendar juntos todos os mistérios da hérnia inguinal. Vamos entender o que ela é, por que acontece, como identificar e principalmente quando nós devemos nos preocupar. Porque conhecimento é poder. E quando o assunto é sua saúde, você precisa estar bem informado. Então vamos lá. O que é uma hérnia inguinal? Vamos começar pelo básico. Imaginem comigo que a parede do seu abdômen é como uma parede forte, resistente, que mantém tudo no lugar certo. Mas agora imaginem que essa parede tem um ponto mais fraco, uma pequena brecha. É exatamente isso que acontece na hérnia inguinal. A hérnia inguinal ocorre quando uma parte do intestino ou do tecido adiposo ou abdominal, a gordura pré-peritoneal, consegue escapar através de um ponto fraco na parede muscular da hérnia inguinal. Essa região fica na virilha, entre o abdômen e a coxa. É como se fosse um vazamento em uma mangueira de jardim, onde a pressão interna encontra um ponto fraco e força a saída. Bem, por que isso acontece justamente na região inguinal? Bem, aqui temos uma particularidade interessante da anatomia masculina. Durante o desenvolvimento do bebê no útero materno, os testículos se formam dentro do abdômen e depois eles descem através de um canal. Esse canal é chamado de canal inguinal. Esse canal chega até a bolsa escrotal e muitas vezes a hérnia inguinal se insinua até a bolsa escrotal. Esse processo deixa uma marca na parede abdominal, criando uma área naturalmente mais vulnerável. Mas onde exatamente ela ocorre? A hérnia inguinal ocorre na região da virilha, mas existem 2 tipos principais que você precisa conhecer: a hérnia inguinal direta e a indireta. A indireta é a que se insinua pelo canal inguinal e a direta é por uma fraqueza interna na parede abdominal. Não se preocupe com os nomes complicados, que eu vou explicar de forma simples. A hérnia inguinal indireta é a mais comum, representando cerca de 85% de todos os casos. Ela segue exatamente o caminho que mencionei antes, o mesmo trajeto que os testículos fizeram durante o desenvolvimento. É como se fosse uma memória do corpo, um caminho que já existiu e que pode se abrir novamente. Já a hérnia inguinal direta, aqui se forma medialmente, quer dizer, mais próximo da linha média, ela acontece em uma área diferente, mais central da parede abdominal, por uma fraqueza diretamente da parede abdominal, justamente nessa região, na região inguinal. Ela é mais comum em homens mais velhos, acima dos 40 anos, e geralmente está relacionada ao enfraquecimento natural dos músculos da parede abdominal com o passar do tempo. Bem, quem é mais susceptível? Agora você deve estar se perguntando: doutor Mário, quem tem mais chance de desenvolver uma hérnia inguinal? Excelente pergunta. Como eu mencionei no início, os homens são muito mais afetados que as mulheres, cerca de 9 vezes mais. E isso não é uma coincidência, é anatomia pura. Aquele canal inguinal que falamos é muito maior nos homens devido ao trajeto dos testículos durante a formação masculina. Nas mulheres, esse canal é bem menor, o que protege naturalmente as mulheres. É como comparar uma porta larga com uma fresta. Obviamente é mais difícil passar pela fresta. A idade também é um fator importante. Embora possa acontecer em qualquer idade, existem 2 picos de incidência, nos bebês e recém-nascidos, devido aos problemas no fechamento natural do canal inguinal. E em homens acima de 50 anos, quando os músculos começam a perder força e elasticidade. Isso ocorre naturalmente, é um processo que aumenta à medida que você vai envelhecendo, devido a esse enfraquecimento da parede abdominal. Outros fatores que aumentam o risco incluem trabalhos pesados que exigem levantamento de peso, constipação crônica, situações que aumentam a pressão abdominal ao fazer força para evacuar, por exemplo, tosse persistente, excesso de peso e até mesmo ter familiares com hérnia inguinal. Sim, existe um componente genético envolvido. Bem, quais são os principais sinais e sintomas? Como identificar aqui se você está com a hérnia inguinal?
Então essa parte que interessa mais seria se você saber se você tem uma hernia inguinal. Os sintomas podem ser bastante variados e nem sempre são óbvios logo de início. O sintoma mais clássico é o aparecimento de um caroço ou um inchaço na região da virilha, mas também esse inchaço tem uma característica muito particular. Ele geralmente aparece quando você faz esforço, como tossir, espirrar, levantar peso ou até mesmo evacuar. E pode desaparecer quando você está relaxado ou deitado. É como se fosse um fantasma que aparece e desaparece. Muitos pacientes relatam uma sensação de peso ou um puxão na virilha, especialmente no final do dia ou após atividades físicas. Alguns descrevem como uma sensação de que algo está saindo do lugar. E não é uma descrição errada, é exatamente isso que está acontecendo. A dor pode variar desde um desconforto leve até uma dor mais intensa, especialmente quando a hérnia está maior ou quando você faz movimentos mais bruscos. Em casos mais avançados, o inchaço pode se estender até a bolsa escrotal, causando assimetria. Agora, atenção para um sinal de alerta importante. Se o inchaço se tornar doloroso e duro, quer dizer, você não conseguir reduzir, colocar o conteúdo da hernia inguinal para dentro novamente, se ele não diminuir quando você se deita e vier acompanhado de náuseas, vômitos, você deve procurar o atendimento médico imediatamente. Esses podem ser sinais de uma complicação mais séria, como um estrangulamento ou como um encarceramento. O encarceramento pode levar ao estrangulamento e isso é uma condição séria que necessita uma cirurgia de urgência. Como é feito o diagnóstico? Você pode estar pensando, Dr. Mário, como o médico vai confirmar se eu realmente tenho uma hernia inguinal? Na verdade, na maioria dos casos, o diagnóstico é bem direto. O exame físico é a principal ferramenta. E durante a consulta, o médico vai examinar a região da virilha, sentindo com as mãos se há alguma protrusão na área da fraqueza. Uma parte importante do exame é pedir para o paciente tossir ou fazer força. Isso aumenta a pressão intraabdominal e torna a hérnia mais evidente se ela existir. Existe uma técnica específica que usamos, onde colocamos o dedo no canal inguinal e pedimos para o paciente tossir ou fazer alguma manobra de aumento da pressão intraabdominal. Se há uma hérnia, nós sentimos o conteúdo empurrando o dedo. É um exame simples, mas muito eficaz. Em alguns casos, principalmente quando a hérnia é pequena ou o diagnóstico não está claro, podemos solicitar exames de imagem. A ultrassonografia da região inguinal é muito útil e pode mostrar detalhes da anatomia e confirmar a presença da hernia inguinal. Às vezes, é necessário até uma tomografia computadorizada. Ela pode ser necessária especialmente em casos mais graves, em casos mais complexos, onde existem grandes volumes dentro do conteúdo herniário. O que causa a hernia inguinal? Agora nós vamos entender as causas por trás dessa condição. Como eu expliquei antes, existe uma predisposição anatômica, especialmente nos homens. Mas o que realmente aciona o gatilho para o desenvolvimento da hernia inguinal? A causa principal é o aumento da pressão intraabdominal. A pressão aumentada dentro do abdômen, associada a uma fraqueza na parede muscular, é a causa principal. É como se uma panela de pressão com uma válvula defeituosa. Quando a pressão aumenta, encontra o ponto fraco para escapar. As atividades que aumentam drasticamente a pressão abdominal são os principais culpados, como levantar objetos muito pesados de forma inadequada, tossir violentamente por períodos prolongados, fazer força excessiva para evacuar devido à constipação ou até mesmo gritar muito forte. O envelhecimento natural também desempenha um papel importante. Com o passar dos anos, nossos músculos perdem força e elasticidade. A parede abdominal, que antes era firme como uma parede de concreto, vai se tornando mais como uma parede de gesso, ainda forte, mas com pontos mais vulneráveis. Existe também o fator genético. Se seu pai ou irmão tem hérnia inguinal, suas chances aumentam. É como herdar uma predisposição para ter aquela válvula defeituosa que mencionei. Tratamento, o que fazer? Chegamos ao ponto que mais gera dúvidas. E aqui eu tenho uma notícia boa e uma notícia que pode parecer menos boa. A boa notícia é que a hernia inguinal tem um tratamento eficaz e definitivo. A notícia, que pode soar menos positiva, que na grande maioria dos casos, esse tratamento é cirúrgico. Diferentemente de algumas outras condições médicas, a hernia inguinal não melhora sozinha, nem com medicamentos. Uma vez que a porta se abriu na parede abdominal, ela não vai se fechar naturalmente. É como um rasgo na roupa. Pode não piorar por um tempo, não vai se consertar sozinha. Mas calma, nem toda hernia inguinal precisa ser operada imediatamente. Se a hernia é pequena, não causa sintomas significativos e não oferece riscos, o seu médico pode optar pela conduta expectante, ou seja, acompanhar a evolução.
Pacientes muito idosos, por exemplo, nós às vezes preferimos utilizar fundas para conter o conteúdo da hérnia inguinal. Então, pacientes que têm condições de saúde já deteriorada tornam a cirurgia mais arriscada e aí é necessário tratamento conservador. No entanto, a maioria dos especialistas concorda que a cirurgia preventiva é preferível, porque evita o risco de complicações futuras. É melhor resolver o problema de forma planejada do que ter que correr para o hospital em uma situação de emergência. A cirurgia, quando e como? A palavra cirurgia pode assustar, mas quero tranquilizar vocês. A cirurgia de hérnia inguinal é um dos procedimentos mais realizados na medicina, com excelentes resultados e baixos riscos quando feita por cirurgiões experientes. Existem duas técnicas principais, a cirurgia aberta e a cirurgia por via laparoscópica. Na cirurgia aberta, nós fazemos uma incisão na região da virilha, recolocamos o conteúdo da hérnia inguinal no local correto, fazemos o tratamento do orifício da hérnia inguinal e reforçamos a parede abdominal. Esse reforço da parede abdominal pode ser com musculatura ou pode ser com telas que são apropriadas. Na cirurgia laparoscópica, utilizamos pequenas incisões e com uma câmara para fazer o reparo por dentro do abdômen. Utilizamos tela também. Ambas as técnicas têm excelentes resultados. A escolha depende de vários fatores: tamanho da hérnia, se é do lado direito, do lado esquerdo ou bilateral, condições gerais do paciente e a experiência do cirurgião. O importante é que, independente da técnica, utilizamos materiais de reforço, as famosas telas, que tornam o reparo muito mais resistente. A cirurgia geralmente é feita em regime ambulatorial. Você entra pela manhã e vai para casa no mesmo dia. Claro que pacientes mais graves, idosos, pacientes que têm outras condições respiratórias, obesidade, devem se ter mais cuidado. A anestesia pode ser geral, raquidiana ou até mesmo local com sedação, dependendo do caso específico e do tamanho da hérnia. Recuperação. O que esperar após a cirurgia? Após a cirurgia vem a recuperação e aqui nós temos ótimas notícias. A cirurgia da hérnia inguinal moderna é muito mais confortável do que era há alguns anos atrás. Nas primeiras 24 horas a 48 horas é o normal sentir algum desconforto na região operada. Prescrevemos medicamentos para controlar a dor e a maioria dos pacientes relata que o desconforto é muito menor do que esperado. Durante a primeira semana recomendamos repouso relativo, ou seja, você pode fazer atividades leves do dia a dia, mas deve evitar carregamento de peso ou fazer esforços intensos. É como deixar um osso quebrado cicatrizar. Você precisa dar tempo para os tecidos se recuperarem adequadamente. Após 2 semanas, a maioria das pessoas já pode retornar ao trabalho, especialmente se for um trabalho de escritório. Para as atividades físicas mais intensas, levantamento de peso, geralmente, são liberadas após 4 a 6 semanas, quando a cicatrização já está mais consolidada. A boa notícia é que a recidiva, ou seja, a volta da hérnia, é rara quando a cirurgia é bem feita, ocorrendo em menos de 3% dos casos. E a satisfação dos pacientes é muito mais alta, melhora significativa na qualidade de vida. Agora você deve estar se perguntando: Dr. Mário, existe alguma forma de prevenir a hérnia inguinal? Embora não possamos mudar nossa anatomia ou genética, existem sim medidas que podem reduzir significativamente o risco. A primeira e mais importante é manter o peso saudável. O excesso de peso aumenta a pressão intraabdominal constantemente, forçando os pontos fracos da parede abdominal. É como sobrecarregar uma estrutura. Uma hora ela pode ceder. Fortalecer a musculatura abdominal através de exercícios adequados também é fundamental. Os músculos fortes na parede abdominal criam uma cinta natural que protege a parede abdominal, mas também os exercícios devem ser feitos com técnica adequada e progressão gradual. Evitar a constipação é outro ponto crucial. Fazer força excessiva para evacuar aumenta drasticamente a pressão intraabdominal. Manter uma dieta rica em fibras, beber bastante água e manter atividade física regular ajuda muito. No trabalho ou academia, sempre use a técnica correta para levantar os pesos. Dobre os joelhos, mantenha as costas retas e evite torções do tronco enquanto carrega peso. E lembre-se, não existe pressa que justifique uma lesão. Como sempre digo, conhecimento é poder, especialmente quando se trata da sua saúde. Lembre-se, a hérnia inguinal é uma condição comum, tratável e com excelentes resultados quando abordada adequadamente. O importante é não ignorar os sintomas e procurar avaliação médica se suspeitar de que pode haver uma hérnia inguinal. Não deixe o medo ou a vergonha impedirem você de buscar ajuda. Somos médicos, estamos aqui para cuidar de você e problemas na região inguinal são parte do nosso dia a dia. Não há nada de constrangedor em cuidar da sua saúde. Se você está assistindo esse vídeo porque suspeita que pode ter uma hérnia inguinal, não adie mais. Marque uma consulta com um cirurgião da sua confiança. Se você conhece alguém que pode estar passando por isso, compartilhe este conhecimento.
Às vezes, uma informação simples pode mudar a vida de uma pessoa. E se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de dar aquele like, comentar suas impressões ou dúvidas. Eu leio todos os comentários e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Estamos juntos nessa jornada de conhecimento e cuidado com a sua saúde. Até a próxima.